Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Por aqui mais uma vez, a diaconisa Selimar deixando uma palavra, uma breve reflexão para a sua alma e para a minha alma também. Essa reflexão, eu chamei ela de saindo da caixa do problema. Amém? Amém. E eu quero deixar a parte de minha reflexão também, um texto bíblico, né? Que se encontra em 2 de Coríntios 10, do 4 ao 5. E acho que o 6. Bem, vamos lá. Diz: porque as armaduras da nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Cristo Jesus para a destruição de fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para castigar toda desobediência, quando nossa obediência seja perfeita. Amém? Meus amados irmãos, eu estive nesses dias para trás fazendo um estudo da universidade de uns certos filósofos da psicologia, né? E um desses psicólogos, ele chama-se Edward Thornick. Esse homem, ele fez um experimento para demonstrar seu racionamento sobre a lei da causa e o efeito. E essa lei, ela estabelece que as condutas seguidas de consequências satisfatórias tendem a repetir-se, mientras que as que produzem consequências desagradáveis tendem a diminuir. Vou voltar a repetir. A partir desse experimento, o filósofo Edward Thornick, ele formulou a lei do efeito, que estabelece que as condutas seguidas de consequências satisfatórias tendem a repetir-se, mas aquelas que produzem consequências desagradáveis tendem a diminuir. Ok? A Bíblia nos fala sobre as fortalezas mentais que o inimigo certamente coloca, né, nas nossas mentes para trazer-nos problemas. No contexto bíblico, né, as fortalezas podem ser entendidas geralmente como padrões de pensamento, crenças errôneas, racionamento ou atitudes que colocam longe de nós o que é a pessoa de Cristo, né? Nos faz colocar-nos distante de Deus. Aleluia. Fazendo eu esse estudo sobre este personagem, né, de Edward, eu pude entender uma coisa que eu quero hoje compartilhar convosco. Esse homem, ele fez um experimento, e o experimento estava baseado em que ele pegava um gatinho e colocava dentro de uma caixa. E só que essa caixa ela estava desenhada com um mecanismo de tipo palanca
que quando esse animal pisar nessa palanca, abria uma porta e ele colocava de fora comida para o gato. Mas ele colocava o gato esperando que o gato pisara naquele sistema para que a porta se abrisse e o gato pudesse ser liberado, e como recompensa tinha, né, a comida. Levando isso ao espiritual, né, eu posso entender que essa caixa, né, pode ser desobediência, rebeldia, falta de humildade, falta de perdão, problemas que se dão nas nossas vidas cada dia, no trabalho, com as famílias, aliás, todo tipo de problemas. A Bíblia também nos diz que quando a gente é tentada, Deus nos deu ferramentas para que a gente possa vencer, né, as adversidades. E uma das ferramentas que a gente tem é a palavra do Senhor Jesus. Nesses tempos atrás, eu tive uns desavanços em umas situações que me prenderam dentro de uma caixinha. E às vezes a gente não vem na nossa mente que a gente tem as ferramentas, né? Voltando à caixa, este homem, quando ele experimentou com o gato, ele pegou o gato e colocou o gato lá dentro e fechou a caixa. Ele fala que o gato ficou louco e ele só dava voltas errático dentro da caixa, tentando sair. E ele disse que quando o gato pressionou a palanca, ele pôde sair e comer daquela comida que estava ali pronta para ele. Só que ele voltou, pegou o gato de novo, voltou para a caixa várias vezes. Ele voltava o gato para a caixa, o gato saía, ele voltava o gato para a caixa e o gato saía, voltava de novo. Só que ele narra que no experimento dele, que conforme o gato, conforme ele colocava o gato e o gato conseguia abrir a porta e ser recompensado, ele detalha que o gato, conforme ele ia colocando cada vez mais, o tempo que o gato tardava para abrir a porta ia diminuindo. E ele aprendeu a que quando ele pisava aquela palanquinha, ele conseguia sair, né, e comer, sair daquele problema. E assim, irmãos, acontece com a gente. O inimigo vem, coloca situações na vida da gente que às vezes nos tira, nos opaca aquilo que Deus tem pra gente. Aquele mecanismo que Deus colocou para nós poder escapar. É interessante, né, que ele retribuía o gato com comida. Quantas vezes, quando a gente está em problemas, né, que a gente consiga sair, quantas bênçãos de vitória o Senhor nos dá. Nesses dias para trás, eu estava orando ao Senhor, buscando o Senhor. E meu coração estava em umas certas coisas que eu estava pedindo a Deus. E eu, meu Deus, eu não tenho tal coisa,
decidi colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo. E comecei a orar todos os dias. Conforme fui passando os dias, eu fiz como é que fala? Um patrão. Você fez um patrão, já é um patrão, que eu venho todos os dias, fico aqui no meu quartinho de oração e venho a falar com o Pai. Tanto que eu he sentido a presença de Deus estando neste lugar. Uma coisa muito bonita. E ao passar os dias, eu recebi uma bênção de Deus, de parte de uma pessoa que eu nem esperava. Eu falei, oh Deus, obrigado, porque tu me deste, tu me Deus. E o Senhor me abençoou grandemente, e eu fiquei muito contente e muito agradecida com o Senhor. Mas se a gente acostuma a buscar a Deus, a se submeter às coisas de Deus, Deus tem para nós, aunque o inimigo queira nos colocar nessa caixa, Deus tem para nós uma recompensa lá fora. É só nós nos enfocarem e de vez de ficar dando voltas dentro dessa caixa, quando a gente botar o joelho no chão, a gente ativa esse mecanismo de defesa que Deus nos deu para ser libertados. Porque Deus nos fez livres. Aliás, a Bíblia fala que Deus nos dá bênçãos em glória, que Ele nos dá vitória, que Ele nos dá bênçãos que sobreabundam, que as situações são momentâneas, são coisas que só por um momento, mas depois a gente vai receber a liberdade que há em Cristo Jesus, né? Que te alegres quando entrares nessas situações, porque grande é a vitória, maior é aquele que maior é Cristo Jesus na nossa vida que aquele que está no mundo. E a gente tem que começar nesses últimos tempos a buscar mais a Deus, a se submeter mais a Deus. Que se há consequências que te tiraram do caminho, você se ajoelhe e comece a clamar a Deus. Comece a pedir a Deus. Eu estive em uma situação muito desagradável. E eu me humilhei, eu chorei, eu falei, Senhor Jesus, tira de mim o opróbrio. Tira de mim o opróbrio. Tem misericórdia, Deus. Visita-me. Levanta-me. Não me deixes, Senhor Pai, nesse lugar. Senhor Pai, limpa meu coração. Entra em mim. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor Pai, o opróbrio. Eu coloco nas tuas mãos minha vida. Eu te entrego, Senhor Pai, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo, minha carne, Senhor Pai. E faz conforme a tua boa vontade. Porque eu sei que tu tens o melhor para mim. E eu ativei esse mecanismo de defesa. Mientras você mais busque, menor será o tempo de espera. Menor será o tempo em que você esteja nessa caixa esperando que Deus faça a vontade. Que Deus conteste sua petição. Que Deus se apresente na tua vida. Deus tem o melhor para ti e o melhor para mim. Aunque o inimigo te coloque na caixa, existe um mecanismo de defesa que Deus nos deu. Aleluia. Para que nós possamos sair e receber o que Deus tem para nos dar.
A caixa não é para nós. O inimigo, ele tenta nos ofuscar, nos deter. Ele tenta nos confundir, nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Mas Deus está nos falando hoje, nesse dia, para nós buscar dele na sua palavra, para nos submeter a Deus em tudo, entregar tudo para ele, a nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, nossos membros, para que nós possamos ser dirigidos pelo seu Santo Espírito. Porque a única coisa que a gente tem de bom nas nossas vidas é o Santo Espírito. As coisas desse mundo, pronto, passarão. E é aqui que Deus fez coisas novas para a gente. Onde a gente vai ter paz, onde a gente não vai ser mais atormentado, onde a gente vai estar simplesmente na sua presença, adorando o Senhor de senhores, Rei de reis. Porque pronto, ele vem nos buscar. Ele está buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Temos que sair da pereza. Que aonde nós nos encontremos, comecemos a clamar e a pedir a Deus para que estemos vigiantes contra as trampas e armadilhas do inimigo, porque ele vem para nos perturbar e colocar na caixa dos problemas. Mas se eu sou serva de Deus, eu profetizo na sua vida a liberdade que só Cristo tem. Eu profetizo que sua vida é terra fértil. E que toda a armadilha que vem contra a sua vida, que o inimigo colocou, que ele caia nela. Nós amarramos ele agora no nome poderoso de Jesus. E que você vai vencer. E que você vai vencer, porque se o mecanismo que Deus te deu está no seu joelho. Aleluia. E que não mais estarás por muito tempo nas caixinhas. Daqui a pouco Deus está voltando para nos dar vitória. Lembrate que o inimigo está debaixo dos pés de Cristo. Ele derrotou ele na cruz do Calvário. Não tomes só por acaso ou em vão esse sacrifício. Não faça como se for em nada o sacrifício que Deus fez por você, pela sua vida, porque Ele te ama. Porque antes que eu possa te ver, o Senhor te viu. O Senhor te escolheu, te amou com um grande amor inexplicável. Um amor que eu não posso explicar, um amor infinito. Aleluia. Sinto a presença de Deus nesse lugar. Porque Deus te amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Não é tempo de buscar coisas no mundo. Temos que focar nossos olhos ao autor e consumador da nossa fé, porque Ele pronto vem nos buscar. Ele quer corações dispostos para derramar o Santo Espírito poderosamente. Ele te chama, Ele chama a tua porta. Ele está chamando na tua porta, Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar em grande maneira. Mas o inimigo tem nos ofuscado com coisas vãs, com dinheiro. Meu Deus, Ele tem melhores coisas para ti. Ele é o dono do ouro e a prata. Maiores coisas vêm da parte de Deus que da parte do mundo. Ele é quem abençoa, Ele é quem abre portas onde não há portas. Meu irmão, não deixa que o inimigo roube tua bênção.
Não deixa que o inimigo roube tua bênção. O Senhor tem olho novo para você e para mim. Aleluia. 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 Vamos nos enfocar em Deus. Vamos enfocar mais na presença do Senhor. É hora de buscar. É hora de buscar e não recuar. Se porventura algum tivesse caído, o Senhor levanta nesta hora. O Senhor te dá a mão do socorro. Porque o Senhor te ama. Porque o Senhor te entende. Não pense que Ele não te entende. Ele entende. Seja um gemido. O Senhor entende. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, nos amar, nos abençoar nessa manhã desse dia. Não tenhas em pouco esta grande salvação. O Senhor te quer, Ele te quer por completo, não a metade. Ele não quer um evangelho morno, Ele quer te encher com o fogo do Espírito. Eu profetizo sobre tua vida, fogo do Espírito, consolo da parte do Senhor, direção da parte de Deus, em nome poderoso de Jesus. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Que o Senhor abençoe suas vidas grandemente. Se por acaso vocês tiverem alguma petição, coloca lá na caixinha dos comentários para a gente estar orando por cada um de vós. Não esqueça de orar, de pedir a Deus, porque sua mão não está cortada, senão estendida para te dar a mão. Deus te abençoe. Lembre-se, Deus te ama e eu também. Tchau. A paz do Senhor.